Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar. Hoje o destaque do programa é especial. Você que está acostumado a nos ver conversando com um autor ou com alguém, com um médium que psicografa livros, hoje nós teremos aqui um produtor de filme. O filme que em breve estará em todos os cinemas do Brasil. Nós vamos conversar hoje com Luiz Eduardo Girão, que é o produtor do filme As Mães de Chico Xavier. Bom, Eduardo, é um prazer conhecê-lo, foi um prazer conhecê-lo e é uma alegria tê-lo aqui no nosso programa porque é um tema interessantíssimo, importante para todos nós. E você imagina a minha alegria de estar aqui voltando à TV Mundo Maior, que é uma casa que desde da Mostra Brasileira de Teatro Transcendental, do Bezerra de Menezes, sempre nos abraçou, sempre nos incentivou. Então, nesse momento tão lindo que vive o cinema nacional, com os filmes espíritas, é uma honra muito grande estar voltando aqui e estar trocando informações e ideias com vocês. Eu acho que esse é mais um filme que vai mexer com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, como os outros já mexeram, não é mesmo? Filme feito com muito amor pela equipe, um filme que, apesar de tratar de assuntos polêmicos, delicados, como aborto, suicídio, consumo de drogas e também a violência, é um filme que termina para cima, baseado em histórias reais. É um filme que a pessoa sai do cinema leve, querendo valorizar cada vez mais o seu momento, o agora. Então é um filme que a expectativa está melhor possível pelos teasers que estão no cinema e na internet também. E eu acredito que o público vai se surpreender. Mas antes de a gente começar a falar do filme, né, especificamente, a gente queria saber um pouquinho da sua história. A gente faz isso aqui com todos os convidados, né? Como é que é a sua história como produtor de filme? Você é espírita, você não é espírita? A gente quer saber um pouquinho de você. Eu caí um pouco de paraquedas nessa história de filme espírita, porque até 2001, agora, né, 10 anos, sim, próximo. Muito próximo, eu era uma pessoa altamente materialista, sim, que só pensava em trabalhar, em ganhar dinheiro, em acumular, família em terceiro lugar, amigos em quarto lugar. E eu fui acometido por um problema chamado síndrome do pânico, que é um problema que cada dia, uma doença, na verdade, que cada dia tem crescido nesse mundo de valores tão invertidos. Então, eu estava percebendo o vazio existencial crescendo, apesar de estar muito bem financeiramente, mas um vazio crescendo dentro de mim, uma falta de um sentido para a vida. E eu tive esse problema, achava que ia morrer, né? Achava que ia ter um ataque do coração, e eu tinha na época 29 anos, né? 28 anos. Então, a partir de uma peça de teatro, olha a importância da arte espírita, a partir de uma peça de teatro chamada O Cândido, Chico Xavier, que eu vi aqui em São Paulo, uma peça que não tinha nenhum ator global, sem nenhuma mídia. Eu fui mais ou menos magnetizado para essa peça. Eu que não sabia quem era Chico Xavier, mas me interessou a sinopse. E eu vi aquele homem que tinha tudo para ser o cara mais rico do Brasil, abdicar de tudo isso para ajudar as entidades, para abraçar as mãezinhas que perderam filhos, até 5 horas da manhã atendendo as pessoas. Então aquilo me tocou profundamente, eu me emocionei, chorei. E a partir dali a minha vida teve outro sentido, porque depois da peça de teatro, eu fui falar com o produtor, que ao mesmo tempo era o diretor e o ator principal que fazia o Chico Xavier. São os obstinados, essas pessoas que fazem teatro espírita, né? Então, eu me coloquei à disposição para ajudar a levar aquela mensagem daquela peça para a minha terra, que é o Ceará. E a partir dali ele já tinha combinado uma turnê para ir para o Nordeste, mas não tinha ninguém para ajudar no Ceará. E eu me coloquei à disposição. A peça lá no Ceará foi um mega sucesso, as pessoas saindo do teatro chorando, como eu chorei, e repensando o seu engajamento voluntário, enfim. Então, a partir dali eu vi que tinha alguma tarefa
a desenvolver nessa área. Comecei a estudar mais o espiritismo, cada vez mais fui tendo alegria, tendo conforto, esperança, e depois nós resolvemos fazer o filme do Bezerra de Menezes, né? E aí tudo começou na área do cinema. E aí, então, falando agora do filme, então, da onde surgiu a ideia? Você começou com Bezerra, e o que te levou a fazer, né, a pensar, a idealizar? Muito boa a sua pergunta. Né? Porque... E aí depois eu quero que você também me diga o que é ser um produtor, porque eu acho que, como eu, muitas pessoas não entendem muito bem o que é produzir um filme, né? Chico Xavier, tudo começou na Estação da Luz, que é essa ONG que tem vários idealistas que participam desse ideal de difundir a cultura da paz, da fraternidade através da arte. Tudo começou com o Chico, com essa peça de teatro. E as pessoas foram chegando. E nós tínhamos um sonho de, no centenário do Chico, 2010, no ano passado, no dia do centenário, de fazer um filme, que era esse, As Mães de Chico Xavier. Com Bezerra de Menezes, alguns produtores nacionais, como a Globo Filmes, como a Sony e a Downtown, eles já tinham um projeto de fazer a biografia do Chico Xavier, né? A partir da biografia do Marcel Sotomayor, jornalista, que ele escreveu As Vidas de Chico Xavier. Então, potencial gigantesco da Globo, dessas pessoas envolvidas, com atores de renome, nós resolvemos recolher o nosso trem de pouso do filme que a gente queria fazer depois do Bezerra, sobre Chico Xavier, e resolvemos esperar o filme do Daniel Filho, para depois lançar As Mães de Chico Xavier. A gente estava com o processo adiantado. A espiritualidade agiu e a gente foi convidado pelo Daniel Filho para participar do filme Chico Xavier. Certo. Olha só como é que são as coisas. Você foi introduzido, quer dizer, nesse mundo de Chico Xavier. De Chico Xavier, que era um sonho da gente. A gente não estava nem esperando isso, né? Então a gente aceitou o convite, colaboramos no que foi possível. O filme foi um grande sucesso. E aí, quando terminou, a gente continuou a produção desse filme As Mães de Chico Xavier, que estreia no dia 1º de abril. O que eu acho bacana é o seguinte: no centenário do Chico, olha só como esse Chico Xavier é abençoado. Me diga qual foi o pacifista da humanidade, o humanista, que no seu centenário teve 3 grandes produções. Certo. Né? Então, Chico Xavier teve a biografia do filme do Daniel Filho no dia 2 de abril de 2010, no dia do centenário. Eduardo, vamos continuar isso logo depois do intervalo? Vamos. A gente já volta. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com Luiz Eduardo Girão, que é o produtor do filme As Mães de Chico Xavier. Bom, Eduardo, você estava falando dessa coisa espetacular que é ter três filmes, né? 3 homenagens no mesmo ano para uma criatura, que na verdade merece, né? Merece. Então, e o bacana é como essas obras, como esses filmes se complementam. Veja bem, primeiro no dia 2 de abril, no dia do centenário, coincidentemente, uma sexta-feira, ou seja, lançamento de filme, o Daniel lança aquele filme maravilhoso da biografia da vida dele, né? Logo depois, no dia 3 de setembro, nós tivemos outro excelente filme, Nosso Lar. Ou seja, olha, recapitulando, o primeiro é a biografia, a vida de Chico Xavier. O segundo é a obra de Chico Xavier, ou seja, Chico Xavier como médium, um instrumento. E esse nosso filme agora, que vai ser lançado dia 1º de abril, ainda no último dia dentro do centenário, vai contar o mandato de amor do Chico Xavier. Sim. Vai mostrar o trabalho humanitário dele, o homem, o ser humano Chico Xavier. Então, são filmes que mostram vários lados do Chico, né? O Chico Xavier em vários ângulos. E o interessante, no filme As Mães de Chico Xavier, você tem o Chico como ele mais gostava de ser lembrado,
né? Ele dizia isso para quem conhecia, para todo mundo. O que mais gratificava Chico Xavier, com a sua mediunidade, com o seu trabalho mediúnico, era o conforto que o dom dele, o dom que ele tem, tinha para confortar corações. Verdade. Né? Então, ele gostava muito disso. Né? Tanto que quem fala de Chico não fala de não fala de religião, né, Eduardo? Fala de religiosidade. Fala do bem que ele fez à humanidade. Né, Chico transcende, né? Isso, Chico é amor. E esse filme tem um amor impregnado, desde a equipe de produção, os atores que se envolveram junto do filme. Ele está um filme muito redondo, sabe? Com histórias reais, inclusive 2 mães de São Paulo e uma mãe. Essas histórias, né, dessas famílias. São 2 histórias de São Paulo e uma história lá de Pedro Leopoldo, de Minas Gerais, a terra do Chico Xavier. Então isso é a história do filme. É São as mães, o enredo do filme é esse. Que foi inspirado, nós nos inspiramos para produzir esse filme no segundo best-seller do Marcel Sotomayor, chamado Por Trás do Véu de Ísis, que é uma investigação jornalística sobre psicografia. A partir daí, nós contratamos um roteirista. Sim. Que aconteceu uma coisa super engraçada, porque quando a gente contratou o roteirista, o nome dele é Emanuel Nogueira. Então, esse nome Emanuel, na hora que a gente fechou com ele, é um grande roteirista lá do Norte e Nordeste. Quando a gente fechou, ele começou a viajar pelo Brasil para pesquisar a história de mães, né? História de famílias que tiveram perdas de entes queridos. E o engraçado é que, quando ele terminou o trabalho, ele trouxe para a gente, olhando o nome dele, assim, disse, mas esse nome Emanuel, com 2 M's, tem alguma coisa a ver? Disse, tem, Eduardo. Eu não sou espírita, mas o meu pai me deu esse nome em homenagem ao mentor do Chico Xavier, porque ele é espírita. Então, quer dizer, o filme já começa com sinais. Sim, né? sim. A gente podia assistir um pouquinho, né, do trailer do filme? Vamos? Com certeza, vamos lá. Então vamos. Querida mãezinha, sou eu, seu filho Theo. Bom, acho que já deu para a gente ter uma noção do que nós vamos assistir nas telas dia 1º de abril, não é mesmo? Isso aí é um teaser, né, de 1 minuto, e é a história de uma mãe. De uma mãe que é a de Pedro Leopoldo, Célia Diniz, que teve um filho que desencarnou com 4 anos de idade. Essa cena já faz a gente chorar, né, Eduardo? Porque você fica no lugar, você se coloca no lugar da mãe, né? Eu vou ter que levar o meu lencinho, um leque. Quem não já perdeu, né? Quem não já teve perdas de entes queridos? Mas o importante que se diga, esse filme é um filme para cima, apesar dessas histórias delicadas. Sim, mas é um filme que essas mães saem felizes, confortadas, esperançosas. Elas estavam na depressão, elas estavam paralisadas pela revolta, pela dor. Então, a partir da psicografia, do trabalho humanitário do Chico Xavier, elas voltaram à vida. Sim. Então, é uma mensagem de crença na imortalidade muito forte, né, que independe da religião, né? Você não precisa ser espírita para acreditar nessa possibilidade de receber alguma coisa
que vem do além, né? Que verdade. vem de lá do outro plano. E o interessante é que nós fizemos exibições teste desse filme para pequenos grupos, católicos, para evangélicos, para budistas, e nós esperamos a reação. Sim. E olha, a reação foi a melhor possível, sabe? As pessoas dizendo que vão indicar o filme. Por exemplo, as evangélicas não se sentiram constrangidas, Sim. apesar da mensagem espírita que o filme tem. Ou seja, mas é universal. Sim. Ela consegue abraçar todo mundo que se solidariza naquele momento. Então é um filme que promete emocionar o país. É um filme para a gente não assistir 2, 3 vezes. Mas muitas. É um filme para a gente assistir muitas vezes. E mais, levar os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, os nossos familiares. Porque é um filme que a gente passa uma mensagem muito positiva para as pessoas. Que é o que a gente está precisando, né? Muito, de boas né? notícias. De né? boas coisas, né? É isso mesmo. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando das mães de Chico Xavier. Estamos de volta com Repensar. Hoje nós estamos falando sobre o filme As Mães de Chico Xavier. Estamos conversando com o seu produtor, Luiz Eduardo Girão. Bom, Eduardo, vamos falar dos personagens? É muito interessante. Uma coisa que eu acho fabuloso é assim, quando a gente, por exemplo, a gente assiste um filme, quando a gente assiste a uma novela, quem cria, como que é idealizar o personagem? Né? Você tem a história real, mas você tem que trabalhar isso para o filme ou para a novela. Quem faz isso? É você, o produtor, é o diretor, são os atores, é um conjunto? É um trabalho em conjunto, né? Um trabalho em conjunto, mas é impressionante que como nos filmes espíritas, Bezerra de Menezes, por exemplo, como foi chegando o Carlos Vereza, né? Que teve um papel brilhante interpretando Bezerra de Menezes, chegou por amor, chegou para fazer uma homenagem a Bezerra de coração. Isso fica impregnado na tela, essa força do amor. Sim. A mesma forma aconteceu agora com as mães de Chico Xavier. O Nelson Xavier, que é a personagem principal, que interpreta novamente o Chico Xavier. A aparência dele, ele é muito fisicamente semelhante ao Chico, né? E ele adquiriu um carinho pelo Chico Xavier após o trabalho com Daniel Filho, que é algo ímpar, né? Ele fala no Chico, ele começa a se emocionar. Então o Chico Xavier transformou a vida dele. Sim. O Caio Blá nasceu em berço espírita. Então ele desenvolve o papel do Marcel Sotomayor, que é um jornalista cético. E aí as mães também, a maneira que as histórias reais, a maneira que a gente idealizou, nós fizemos testes de elenco e tudo, e as mães, elas entraram, sabe, dentro da história do filme, se emocionaram com o filme. Então, assim, no longa-metragem, todo filme espírita, no Nosso Lar foi assim, no Chico Xavier, no Bezerra de Menezes, a espiritualidade conspira a favor, Sim. Tudo dá certo, sabe? Então, assim, eu te digo com toda sinceridade, você me perguntou no primeiro bloco, como é que é o trabalho de produtor? É difícil, não é? É fácil. Fazer filme espírita, tudo dá certo. A gente tem que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Bater na porta, fazer o que for possível, colocar o nosso corpo, o nosso espírito à disposição da espiritualidade. Mas ela trabalha, as coisas vão acontecendo, pessoas vão chegando, sabe? Por exemplo, ano passado, sem a gente ter expectativa, nós fomos parar no Fantástico. Né? O filme uma parte do filme foi para o Fantástico, uma matéria sobre Chico Xavier. Quer dizer, o filme estava em produção ainda. Então, tudo vai dando certo. Esse ano, nós temos no nosso elenco nada menos que o Erson Capri, nós temos a Vanessa Gerbelli, a Tainá Miller, que participou do Tropa de Elite 2 como uma jornalista. Sim. Ela volta agora no Chico Xavier, interpreta uma das mães, né? Na verdade, ela faz um papel ela tem um namorado que tem um acidente de trânsito a partir de uma violência urbana
e ela perde o namorado e não sabe que perdeu. Então, e ela está grávida do namorado, então ela está pensando em abortar. É um assunto muito delicado do aborto e que a gente precisa tomar um partido pelo que estão querendo fazer com relação à legalização do aborto no Brasil. Então esse filme é um filme totalmente pró-vida, sabe? Que vai unir católicos e espíritas em torno do tema. Então ela fica naquele dilema, Tainá Miller, aborta ou não aborta? Então a partir do Chico Xavier tem um desfecho surpreendente, né? E a outra mãe tem um filho com problemas com drogas, que é a que faz a Via Negromonte, um caso real que envolve suicídio na família. Então, um assunto que está cada vez no nosso cotidiano se tornando mais presente, muito preocupante. Então, o filme também tem o desfecho dessa história também é fantástico. Então, o filme promete muito pelo envolvimento dessas pessoas todas e a gente acredita que vai levar muita luz para o coração de milhões, se Deus quiser, milhões de brasileiros. E vocês, espíritas, espiritualistas que estão assistindo, o filme é de vocês. O filme começou dentro do núcleo espírita e procura levar a mensagem, como o Dr. Bezerra dizia, em doses homeopáticas, né? Incluindo todo mundo, não segmentando e ao mesmo tempo abraçando todos e levando a mensagem que o amor vale a pena. É interessante que quando você fala que a espiritualidade ajuda, nos filmes espíritas, eu acho que a gente poderia passar essa situação para qualquer coisa da nossa vida, né, Eduardo? Toda vez que tem, porque vocês estão se dedicando, então toda vez que tem a dedicação, que tem um empenho e que tem a ligação, né, com essa religiosidade, com o plano superior, com o plano espiritual, eu acho que tudo vai bem, né? Nós é que temos que aprender, eu acho que também são exemplos para nós, para aprendermos a trabalhar melhor a nossa vida, não é mesmo? E também a ter fé, a acreditar, a perseverar, né? Então, o filme de Bezerra de Menezes, que foi o primeiro, que os espíritas fizeram dele um sucesso, na corrente, pela internet, principalmente no boca a boca, porque a gente não tinha verba para a mídia. Então, os espíritas fizeram o filme ser um sucesso. E aí, trouxe vários outros filmes da linha. Tudo isso foi uma conspiração, sabe assim, do bem, as coisas acontecendo, momentos que o filme estava ficando sem dinheiro e a gente, vamos continuar, vai dar certo, vai aparecer, e aparecia mesmo, sabe? Como é que a gente foi parar na Fox? Sim. A nossa área não é cinema, nunca tivemos experiência com cinema. Então, nós fomos levados numa coincidência impressionante. Um dia eu conto para vocês como é que a gente foi parar na Fox no dia do aniversário do Dr. Bezerra de Menezes, um ano antes do filme ser lançado. Então, assim, são coisas que mostram sinais claros para a gente que chegou a hora. E tem outros filmes aí para serem feitos, né, com as obras de André Luiz. Ou seja, o Brasil tem um verdadeiro pré-sal, que não é o da Petrobras, né? É o pré-sal literário espírita e espiritualista. Tem Chico de Xavier, tem livros de Divaldo Franco, que são verdadeiros roteiros para o cinema, tem Zíbia Gasparetto, ou seja, muita coisa boa vai acontecer do Brasil para o mundo. Mas isso depende muito da gente, da nossa mobilização, a gente continuar mobilizado. Bom, esse programa está chegando ao fim, é uma pena, né? Porque a gente tem muita coisa ainda para falar, né? Passa rápido, né? A gente agradece muito essa participação sua aqui e que a gente possa retornar outras vezes falando de outras coisas, não é mesmo? Obrigado, é uma honra minha e eu espero um comparecimento nosso ao cinema, toda a família. É um filme para a família, para o jovem, para todo mundo. E a gente acredita que esse filme vai transformar a cinematografia do país pelas histórias verdadeiras e de amor que vão fechar o centenário do nosso querido Chico Xavier. Muito bom. Se você quer mandar alguma sugestão para o nosso programa, escreva para a gente, repensar@tvmundomaior.com.br. Não se esqueça que nós temos um encontro marcado na próxima semana, se Deus quiser. Até lá.